O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vós fizeste dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Boa noite a todos. Para quem me conhece e para quem não me conhece, eu me chamo Jair. E hoje o padre está preparando 20 casamentos. Então, por esse motivo, ele não pôde estar aqui hoje, né? Porque ele está finalizando as papeladas lá para esses 20 casamentos que vai acontecer amanhã. E por isso ele não pôde estar aqui. Mas a palavra de Deus tem que ser celebrada, né? Nós não podemos deixar de celebrar a palavra de Deus. É o que nós temos de importante na nossa vida, né? É os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo vem nos dar, é com a sua palavra. E hoje estamos fazendo memória, né, de Santo André Dunglac e companheiros. É um nome que eu nem sei pronunciar, mas vamos chamar só de Santo André, né? Aqui diz um pouquinho da história dele, né? No extremo oriente da Ásia, nas regiões do Vietnã de hoje, o Evangelho já vinha sendo anunciado desde o século XVI. Nos séculos 17, 18 e 19, mais precisamente 1625 a 1886. Os governantes dessas regiões fizeram de tudo para despertar o ódio contra a religião cristã e aos discípulos de Cristo. O Papa São João Paulo II, no dia 19 de junho de 1988, inscreveu 117 deles no rol dos santos mártires. Entre eles, contam-se 11 missionários dominicanos espanhóis, 10 franceses e 96 mártires vietnamitas. 8 são bispos, 50 sacerdotes, 59 leigos, de diversas idades e condições sociais. A maioria pais e mães de família, alguns catequistas, seminaristas ou militares. 117 pessoas, 117 mártires, né? Mas aqui temos em destaque Santo André, né? Santo André, que era de família muito pobre e os pais não tinham condições de criá-lo. E o que eles fizeram? Entregaram o seu filho aos missionários católicos. E ele cresceu na fé católica, né? Se tornou padre e foi preso a primeira vez, né? Foi preso, mas todo o povo de Deus, né, fez uma vaquinha, que nós temos costume de falar, uma vaquinha, né? Fez uma vaquinha, juntou um dinheiro e pagou a fiança para ele sair. E foi uma soma alta, né, para que ele pudesse sair. Na terceira vez que ele foi preso, ele pediu para que ninguém tirasse ele de lá, para que não pagasse a fiança, para ele continuar preso, porque ele já sentia no seu coração que o destino dele era ser mártir, era morrer por Jesus Cristo. E foi o que aconteceu, né? Ele foi preso, ele e mais um companheiro dele, e os dois foram mortos, degolados, cortaram a cabeça deles fora. E eles tiveram essa coragem de enfrentar a morte, né? Mesmo sabendo que iriam morrer,
eles preferiram morrer do que negar Jesus Cristo. Colocaram uma cruz diante deles e pediu para que eles pisassem na cruz e negassem Jesus Cristo. Eles abaixaram próximo da cruz e beijaram a cruz. E não negou Jesus Cristo. Permaneceu firme na fé. E aí eles foram mortos, né? Eles e mais esses 115, né? No total de 117 pessoas mortas, mártires, né? No Vietnã. No Evangelho, o Senhor vem nos dar um puxão de orelha, na verdade, né? Porque já há muito tempo eu vejo, em todos os lugares que eu vou, é a mesma coisa. Eu disse que é como se nós tivéssemos um tema hoje: minha casa será chamada casa de oração. É o que o Senhor Jesus diz, e Ele está citando as Escrituras, né? Ele se depara com uma situação que ele não gostou muito, né? As pessoas fazendo da casa de Deus o que bem entendem. E aí ele expulsou, né? Expulsou os vendedores, né? Os ladrões, os vendedores. E a palavra diz o seguinte: os vendedores, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. E o que eu vejo esses dias, eu fui em uma segunda-feira de grupo de oração. Eu chego mais cedo e arrumo algumas coisas na igreja e fico esperando o pessoal chegar. Aí, num determinado momento, eu vou para a Capela do Santíssimo e fico lá. E sento no cantinho da parede e fico ali, né? Somente ali, na presença de Jesus. E aí começa a chegar o pessoal e aí começa a conversar, né? Bater papo aqui e ali. E aí começa a falar alto. E aí eu senti assim uma tristeza mesmo, na verdade. Eu senti uma tristeza porque, como a palavra diz, a casa de Deus é casa de oração. E a gente precisa ter todo um respeito, né, pela casa de Deus. Esses dias eu via um padre, via ele falando da atitude nossa, que nós temos que ter quando nós chegamos na casa de Deus. Nós temos que chegar na casa de Deus, em primeiro lugar, e conversar com o dono da casa, que é Jesus Cristo. Aqui, nós sabemos que ali está a capelinha do Santíssimo, e em breve vai ser inaugurada, né? Em breve nós teremos Jesus Cristo aqui, para a gente poder adorar também. Mais um local para a gente poder adorar Jesus. Mas eu sempre vou em uma comunidade na zona rural, e lá não tem o Santíssimo. E eu vejo todas as pessoas da comunidade, eles chegam na comunidade e se colocam diante do altar, se ajoelham e fazem uma oração ali silenciosa, mas ficam ali um tempinho fazendo sua oração. E nós temos que ter esse comportamento diante da casa de Deus, de chegar, se temos Jesus Cristo sacramentado, presente, ir logo falar com o dono da casa, o rei, o nosso rei, conversar um pouquinho com ele e depois nos colocar no nosso lugar e ficar em clima de oração. Se precisar conversar, falar alguma coisa, tem que saber conversar também, né? Não é tudo que a gente vai conversar na igreja. Muitas pessoas chegam um pouquinho mais cedo para botar o papo em dia, né? Um bate-papozinho. E a casa de Deus merece todo o respeito de nós. Um tempo atrás, eu lembro que eu sou careca, né? Deu para perceber. E aí, um tempo atrás, eu vivia de boné o tempo todo. Por quê?
porque sempre tinha as brincadeirinhas, né, um tapinha na cabeça, umas piadinhas e tudo mais, e eu não gostava, né? Não gostava, e aí eu preferia ficar todo o tempo com boné na cabeça. Chegava a ser branca a cabeça de tanto só andar de boné. Em todo lugar que eu ia, era de boné. Só tirava o boné em casa. Comecei a participar da comunidade de São Pedro, e aí eu ia no grupo de oração de boné, ficava o tempo todo de boné. Na missa, o tempo todo de boné. Na celebração da palavra, o tempo todo de boné. A todo momento, de boné o tempo todo, né? E aí, um certo dia, no grupo de oração, eu estava pregando no grupo de oração. Eu não me lembro qual era o tema da noite, qual era a palavra, eu não me lembro o que eu estava pregando, mas provavelmente deveria estar pregando sobre libertação, porque foi naquela noite que eu me libertei do boné, né? Eu estava com o microfone na mão, pregando, eu tirei o boné e joguei no canto da parede. Depois eu peguei e guardei, né? Mas eu me libertei do boné naquela noite, porque eu percebi, a ficha caiu, né? Eu percebi que era uma falta de respeito. Eu não deveria estar de boné, né? Porque muitas vezes a gente chega em alguns lugares aí, no tiro de guerra, no fórum, e se você tiver de bermuda, se você tiver de camiseta regata, de boné, você não entra. E a gente respeita, né? E se você questionar alguma coisa e de repente desacatar, você pode até ser preso, dependendo do que você falar. Então a gente tem esse respeito com alguns lugares lá fora, né? Porque a lei exige que você tenha esse respeito. E na casa de Deus, a gente vai de qualquer jeito, com qualquer roupa, fala de qualquer jeito, se comporta de qualquer jeito, quando a gente deveria se comportar como um súdito se comporta diante do seu rei, porque aqui é a casa de Deus, Jesus Cristo é o nosso rei. Então, nós como súditos, temos que estar bem apresentáveis diante do nosso rei, né? Então o Senhor, Ele veio, em primeiro lugar, falar comigo sobre isso, sobre essa questão de respeito, da gente poder respeitar a casa de Deus, porque em primeiro lugar, a palavra vai falar comigo, porque eu preciso conhecer um pouquinho da palavra para eu vir até aqui à frente e falar alguma coisa. Então, em primeiro lugar, ela falou comigo. Jesus falou comigo que eu, em primeiro lugar, preciso ter mais respeito pela casa de Deus, porque a casa de Deus é a casa de oração, e nós estamos indo para a casa de Deus para orar verdadeiramente, ou para bater papo, botar o papo em dia, ou para quê? Para que nós estamos indo na casa de Deus? Que a gente possa, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ter a sabedoria para se comportar corretamente na casa de Deus. No Salmo 68, versículo 10, vem nos dizer que o zelo pela casa de Deus nos consome. E o zelo pela casa de Deus tem que nos consumir, tem que estar ao extremo, tem que ser exagerado, temos que ser exagerados com o zelo na casa de Deus, não uma coisa louca, fora do comum, mas nós precisamos ser radicais no nosso zelo pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, por tudo que é sagrado. Precisamos ter esse zelo, mas isso nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo, porque nós somos humanos, somos falhos, somos pecadores, fracos, mas com o Espírito Santo de Deus, a gente consegue ser alguma coisinha, né? Alguma coisinha a gente consegue. Então que possamos pedir a ajuda do Espírito Santo de Deus para ter mais sabedoria na nossa vida cristã. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.